os meus enigmas e você fica me sabotando deliberadamente. Layla, essa é a verdade. Você não me ajuda. Ai, ui, finalmente não aguentava mais ficar petrificada. Ai, eu amo voar e morcegar por aí. Igual as bruxas. Inclusive, a Brooks Bruxa é super minha amiga. Ela tem um dos poderes que eu mais admiro, que é trazer o inverno pra nós. Eu sei que muitos de vocês, meus morceguinhos, vão dizer que o inverno é muito ruim, porque as flores caem, as plantas murcham, os animais têm que se esconder, mas pensem comigo, todas as estações do ano são extremamente importantes. O que seria da primavera sem o inverno? O que seria do inverno sem a sua prima, Vera? Essa foi ótima. Porque as estações do ano, eu diria, são como as fases da vida. O nascimento, a infância, a vida adulta, o envelhecimento. E vocês devem lembrar, meus morceguinhos da Jojo, que cada uma dessas fases deve ser vivida no seu tempo. Não queiram pular nenhuma, tá bom? Um beijo vampiresco ensolarado no coração de vocês. Até mais, vou pegar um sol. Ai, não, melhor não. Ai. Júlia? Você tá bem? Petra? Brooks? O que tá acontecendo? Ah, você conseguiu salvar essa plantinha do inverno da Brooks Bruxa? Salvar o quê? De onde? Não, eu jamais faria isso. Nossa, Júlia. Você tá com um monte de plantinhas verdes no seu cabelo. Uau, que lindas! Eu devia ter previsto isso antes. O quê, Brooks? A magia, quando se dá em crianças humanas, revela traços muito especiais sobre elas. Então quer dizer que as plantinhas fazem parte da magia, Brooks? Sim, Petra, mas não são só folhinhas. São sinais de que as crianças humanas também passam por muitas transformações, assim como as plantinhas. Uau, que demais! Então quer dizer que todas essas plantinhas no cabelo da Júlia é porque ela tá se transformando? Eu sempre soube que as crianças humanas são mesmo surpreendentes. Mas peraí, isso quer dizer que ela tá crescendo e que ela não vai mais me visitar? Sim e não, Petra. O quê? Como assim? Eu não quero crescer. Calma, Júlia. Você já tá crescendo. E assim como toda a natureza, você vai passar por processos de transformações incríveis. E não, Petra, ela não vai deixar de te visitar. Crescer leva tempo. Ufa, eu espero que isso leve muito tempo mesmo, viu? Eu também. Mas e minha plantinha? A sua plantinha vai passar pelo inverno, vai perder as folhinhas e depois vai renascer linda, talvez até diferente, viu? Mas ela vai ser sempre a mesma, a sua plantinha, Petra. Plantinha, quem diria que crianças humanas passam por tantas transformações ao longo da vida, né? Eu acho que é isso que faz viver ser tão interessante. Ai, ai. O que um garoto e uma baleia têm em comum? Serena, que bom que veio! Não gosto de dormir com a luz apagada. Uma amizade que supera qualquer desafio. Onde estamos? Incrível! Que lugar lindo! Hugo e Serena, estreia dia 1º de novembro, 8h15 da manhã, no Futura. Que corpo é esse? Tainá e Cauã. E aí, galera? O que vocês estão fazendo aí? É um vídeo pornô. A gente conseguiu baixar um monte.
Cara, mas a gente nem devia estar vendo isso aqui na escola. Ih, vai ver o Cauã é bichinha. Quê? Mas isso não tem nada a ver. Eu aposto que o Cauã nem é macho o suficiente pra fazer um novo desafio das redes sociais. Desafio? Que desafio? Você tá louco? Isso aqui é perigoso. Pode machucar pra caramba. Tá com medinho, é? Eu falei que ele não era macho. Vai lá! Boa! Vai! Agora Vai eu quero isso! ver. Quero Vai, ver! vai, Vai! Vai! Ah, moleque! Vai, faz logo! E tem que ser com força! É, meu! Você não falou que era macho? Agora tem que fazer! Marcos, você não precisa fazer nada. O que tá rolando aqui? Não é nada, eu só tô me preparando pra fazer um desafio da internet aqui. É, mas ele tá afinando, né? Mó bichinha. Aí, isso é machismo e homofobia. Nada legal. Você não tem que provar nada pra ninguém, Marcos. E não tem que fazer nada que te deixe desconfortável só pra agradar os outros. Mas é só uma brincadeira, eles são meus amigos. Um amigo de verdade não deixa o outro fazer uma coisa dessas. Não tem nada de corajoso em arriscar a vida desse jeito, muito pelo contrário, é bem idiota. Eu mesmo já quase perdi minha namorada e meu melhor amigo agindo que nem um babaca por pressão, pra me sentir aceito pelos outros caras. E vai por mim, não vale a pena. Machismo e homofobia não são um motivo de orgulho. É, acho que não mesmo. Mas e agora? A gente já tava animado pra fazer um vídeo. Acho que eu tenho uma ideia. Diário de Mica, na faixa infantil do Futura e no Globoplay. No programa de hoje, a gente vai falar sobre... emoções! Então quer dizer que o episódio de hoje vai ser super emocionante? Sei, mas se bem que... O que é emocionante pra você, Rafa? É quando a gente fica com vontade de chorar? Eu acho que é mais que isso, hein? Então bora começar esse episódio pra gente falar melhor sobre as emoções. Vamos! Vamos! Rafa, existem várias emoções, né? Um monte. E cada uma bem diferente da outra. Será que às vezes as emoções se misturam? Eu acho que sim. Eu mesmo já tive vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Eu também já chorei de rir. Por que será? Hoje a gente vai entender como as emoções funcionam. Pra começar, a Gabi vai conversar com a Mariana Roncarati. E a Júlia vai bater um papo com a mãe dela sobre o sentimento. A Gabi ainda vai encontrar com a Rita de Moraes Valdanini. Já tá no ar o Quintal TV! Davi, como você tá se sentindo hoje? Eu acordei no mau humor, mas agora tá animada. Ainda bem.
Minha mãe diz que às vezes o mau humor até contagia. É verdade. Mas então vamos aproveitar que eu tô animada e chamar a Gabi? Boa ideia! É com você, Gabi! Como a gente, que é criança, pode entender melhor quais são as nossas emoções? Uma forma da gente entender é vocês conhecerem o que estão sentindo, conhecerem o que esse sentimento faz com o corpo de vocês. Então, como é que fica o corpo de vocês quando vocês sentem raiva, né? Quais são as transformações que acontecem na sua respiração, nos seus músculos, na sua postura, no seu olhar? Como você sente o seu corpo quando você sente tristeza, para você aprender o que você está sentindo ali. Qual é a emoção que você está sentindo? Aprender a dar nome. O que faz a gente ter emoções? De uma forma simples, é alguma coisa que acontece fora da gente, que causa na gente uma resposta de emoção. Por que as emoções podem ser tão diferentes? São muito diferentes porque elas têm finalidades específicas. A tristeza, para a gente aprender a lidar com a perda. O medo é para a gente sobreviver, para a gente sair de um lugar que está ameaçando a gente, né? A raiva, por exemplo, é para a gente reagir contra alguma coisa. É importante mostrarmos como estamos nos sentindo? Eu acho que para as crianças é muito importante elas dizerem para os adultos que estão com ela o que elas estão sentindo. Acho muito importante os adultos dizerem para as crianças também o que eles sentem, porque as crianças aprendem sobre isso também quando os adultos falam o que sentem para as crianças, sabe? Mas alguns sentimentos são pessoais. Não necessariamente a gente precisa dizer tudo para todo mundo que a gente está sentindo, né? Como os adultos podem entender as emoções das crianças? A emoção de uma criança, ela é muito aberta. Então, o adulto, ele só precisa estar aberto para poder aceitar o que a criança está sentindo. Rafa, nem sempre a gente sabe muito bem o que tá sentindo, né? Verdade. Às vezes meus pais me pedem pra poder tentar explicar o que eu tô sentindo, mas nem sempre eu consigo. Nem eu. Acho que é importante falar para o adulto o que aconteceu na sua vida naquele momento ou em algum momento do dia que tenha te despertado alguma emoção, para o adulto poder ajudar você a pensar sobre isso. Davi, vamos chamar a Júlia? Vamos! Onde ela mora? Júlia. Aqui, ó. Ela mora aqui, no Rio de Janeiro. A gente não vai falar só com a Júlia, a gente também vai falar com a mãe dela, a Jaqueline. As duas falam muito sobre sentimento uma com a outra. Entendi. Alô, Júlia? Ela atendeu? Calma aí. Oi, meninos. Eu estava me sentindo que vocês estavam me chamando. Ei, minha mãe, estamos prontas. Por que você acha importante a gente falar sobre o que a gente sente? Porque muitas das vezes você chega da escola, aí você quer atenção, a mamãe tá ocupada fazendo comida. E às vezes você não sabe o que eu tô sentindo. E é importante eu falar pra você, filha, agora não dá, agora a mamãe tá cansada. Eu costumo botar pra fora. Não pode guardar o sentimento, tem que sempre colocar o sentimento pra fora. Como você faz quando mostra algum sentimento como raiva ou irritação? E eu começo o quê? Eu começo a observar. Eu falo, a Júlia não tá legal hoje, ela não acordou legal. Aí eu converso contigo, Júlia, porque tudo é uma troca. Se você me ajudar, eu te ajudo. Você sempre sabe dar o nome que você está sentindo? Nem sempre eu sei dar o nome que eu tô sentindo. Você acha que o mundo de sentimento é muito rápido? Muda. Você tá toda feliz no parquinho brincando e eu te chamo, Júlia, vamos entrar. Seu rostinho já muda. Com aquele meio rostinho meio desanimada. Tô sentindo firmeza no papo de hoje, hein? Eu também. Vou tentar explicar pros meus pais quando eu tô irritado, com raiva, com medo. Mas será que isso tudo é sentimento ruim? Não é que esses sentimentos sejam ruins, eles são importantes na nossa vida e eles fazem parte da nossa vida. A questão é que muitas vezes esses sentimentos não são prazerosos para o nosso corpo,
né? A gente ficar com o coração acelerado, a gente ficar com tenso, a gente ficar com a respiração acelerada. Isso não é prazeroso, né? Prazeroso é a gente estar relaxado, com o nosso corpo relaxado, podendo estar com um sorriso no rosto. Isso é mais prazeroso. Então, eu acho que a gente pode chamar de sentimentos prazerosos e desprazerosos. O que a gente pode fazer quando a gente está sentindo uma coisa que a gente não gosta? Olha, primeiro o exercício, eu acho que é a gente tentar decifrar o que a gente está sentindo. A partir daí, a gente pode tentar conversar com alguém, com um amigo, com um responsável, pedir uma ajuda, saber com quem a gente pode contar para tentar organizar esse sentimento. Porque muitos adultos dizem que a gente não pode ficar irritado ou com raiva. Ixi, porque eles ficam achando que criança não pode ter sentimentos que não necessariamente sejam sentimentos de alegria, de felicidade. E, na verdade, criança é uma pessoa com essas emoções mais diversas. Irritado e raiva é a mesma coisa? Quando a gente fala de irritado, é uma sensação... Ficar emburrada só. Ficar emburrada. Eu acho que com raiva a gente é mais explosivo. Então, eu fico mais com raiva do que irritada. Aí tem que tentar entender como é que a gente vai cuidar disso. Né? O que pode acontecer se a gente não falar o que tá sentindo? Olha, eu acho que a gente vai ficar remoendo esse sentimento, que vai virar um ressentimento. Às vezes a gente pode começar a sentir algum desconforto no corpo, né? E aí a gente vai se sentindo sozinho, né? Eu acho que isso que é o mais difícil, porque a gente não tem com quem compartilhar esse sentimento. Aí fica preso, né? Fica preso nisso. Eu, às vezes, sinto raiva porque eu quero fazer uma coisa direita e eu acabo não fazendo. E a minha mãe fala, Gabi, é desse jeito aqui, tal. Aí eu faço de novo e eu não consigo. Aí eu já fico emburrada, só que aí eu fico com raiva. Isso que eu não consigo fazer. Frustração. Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, né? A gente tenta, mas a gente não consegue. Impressionante. Agora eu vou ver se eu tô por dentro das minhas emoções. Vamos lá? Vamos lá. Rosa. Tô escrevendo um diário em que anoto tudo o que tô sentindo e pensando. Como isso pode me ajudar a conhecer mais e a lidar melhor com as minhas emoções? Eu acho que você escrevendo essas coisas, você tá tirando de dentro de você o que você tá pensando. Você mostra o que você tá sentindo sem se preocupar. Diário, ninguém vai ver e você tá ali se abrindo, não é? Você vai organizando o pensamento, você vai transformando essas coisas que às vezes ficam meio embrulhadas dentro da gente em palavras, né? Eu acho que isso é muito bom ter um diário, para escrever o cotidiano. Verde. Eu chego da escola meio desanimada e só quero ficar quieta no meu quarto. Mas meus pais ficam preocupados, querendo saber o que aconteceu. Só que não aconteceu nada. Nem eu mesma sei por que eu tô assim. O que eu posso falar pra eles? Eu posso falar pra eles que... o que eu tô sentindo, né? Tô me sentindo meio enjoada, meio cansada. Não sei o que eu tô sentindo, que aí eles vão ver algum profissional, pode ser. Ou outra coisa que me ajude. Vamos jogar aquele jogo que você gosta, vamos desenhar, vamos fazer caça-palavras que eu gosto muito, vamos pintar pra ver o que eu tô sentindo. Eu acho uma forma muito boa de descrever o que a pessoa tá sentindo fazendo essas coisas. Às vezes leva tempo pra gente entender, demora um pouquinho pra gente entender o que a gente tá realmente sentindo, né? Traduzir o que nosso corpo dentro da gente tá experimentando e como é que a gente transforma isso em sentimento. Eu fico achando que... eu acho que você pode dizer pros seus pais, realmente, que você tá confusa, né? Não sei o que eu tô Mas sentindo. que vocês estão cuidando. Eu acho que é olhar pra essa confusão, às vezes, que tá dentro da gente. Esperar um pouquinho, ver se acalma também. Vermelho. Vermelho. Na escola, um menino e uma menina da minha sala implicam tanto comigo que eu sinto muita raiva. Minha vontade mesmo é de bater neles. Tô sentindo errado? Não, eu acho que esse sentimento é natural, né? Porque quando alguém tá implicando com você de uma coisa que você não gosta, tem que sentir raiva. A agressividade não é a opção certa. Você sempre tem que falar com o responsável, que aí ele vai conversar, vai tomar as atitudes certas. Eu acho que você pode até dizer pra esse menino e pra essa menina que você não tá gostando. Poder contar com um adulto é sempre muito bom.
Eu acho que isso vai te ajudar a resolver essa situação, né? Então, Rita, eu tô muito feliz de conseguir entender sobre as emoções. Você me ajudou muito e eu só tenho que agradecer. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Davi, eu acho que eu tô emocionado. Eu não acho, tenho certeza. Isso aí, eu também aprendi que nem sempre o que a gente tá sentindo a gente escolhe, né? Verdade, tranquilo ou irritado, tudo bem sentir. A gente precisa aprender com as nossas emoções, todas elas, pra gente conseguir entender melhor o que tá acontecendo com a gente. Isso aí, chato deve ser não sentir nada. Boa! Até o próximo Quintal TV! Ei! Criançada, olha só que legal! A nossa faixa infantil está com um novo horário. Demais! De segunda a sexta, de 7 às 10 da manhã e de 4 às 6 da tarde. Oba! E nos finais de semana, de 7 às 10 da manhã. Isso é maravilhoso! Infância e educação de mãos dadas no Futura. No segundo dia do Seminário Conhecer, os educadores participaram de várias oficinas. Uma delas, com a professora Débora Garófalo, falou sobre robótica, metodologias ativas e cultura maker. A oficina de robótica com sucata, ela foi inspirada justamente no trabalho da sala de aula, mas trazida por um viés de formação docente, né? Então, para isso, o quanto de metodologias ativas, então nós utilizamos, então quanto novas abordagens a gente pode explorar dentro do processo de ensino-aprendizado e aliado a isso a cultura maker, né? Já na oficina da professora Sandy, o tema era outro: como ser uma professora ou um professor protagonista. Na oficina, a gente aplica um método que se chama protagonizar. No método, eu mostro ferramentas e possibilidades para se trabalhar ao mesmo tempo com educação empreendedora e metodologias ativas. Quando você une a metodologia ativa, que são práticas pedagógicas, que faz com que o aluno coloque a mão na massa, e aí você coloca os comportamentos empreendedores, por exemplo, fazendo com que o aluno se desperte para conhecê-lo, para saber as suas habilidades, as suas potencialidades, você faz um trabalho completo, né? E teve ainda uma formação sobre pensamento visual, com técnicas de organização e planejamento de aulas, informações e expressão das ideias por meio de recursos visuais. Uma das mensagens principais que a gente traz na oficina é que você não precisa de recursos complexos para poder apresentar suas informações visualmente. Só com uma escuta ativa, com um olhar atento e com lápis ou canetinhas ou marcadores de quadro branco, você consegue organizar a informação, gerar engajamento entre as pessoas. Bom dia! E a pastinha. Paulo Bosta. Caluniador e mentiroso. Filhotes da ditadura. I love me. Eleições, voto, democracia. O Canal Futura encomendou ao Meme Explica uma temporada onde a gente tentasse pesquisar, entender, explicar as eleições. A gente vai falar sobre a polêmica das urnas eletrônicas, sobre a importância das pesquisas, as funções de cada cargo para que a gente vota. Nessa temporada, o Meme Explica as eleições.
Quando a gente fala em políticos, às vezes parece que a gente está falando de uma classe superior, especial, totalmente distante de nós, do povo. Parece que as decisões deles não mudam a nossa vida, que não tem como a gente impactar as decisões deles. São dois mundos completamente à parte. Não, Nanina, não. Muito pelo contrário. A política está presente em todos os momentos da nossa vida. E as pessoas em cargos políticos são meros servidores públicos, são nossos funcionários, de certa forma. Ou seja, eles trabalham para nós, pela sociedade, pelo povo. Eles tomam decisões que a cada dia afetam praticamente tudo ao nosso redor. E nem sempre a gente sabe quem são essas pessoas, que cargo elas ocupam e até mesmo o que elas fazem. Como dizia Aristóteles, lá na Grécia Antiga, o homem é um ser político por natureza. Então não adianta você não gostar, você torcer o nariz, você querer se alienar porque a política já faz parte da sua vida. Que tal então a gente entender melhor essa história toda? Bom, de 2 em 2 anos temos eleições aqui no Brasil. De 2 em 2 anos, nós brasileiros vamos às urnas exercer a nossa cidadania. Nesse ano de eleições presidenciais, a gente vai lá e dá 5 votos para 5 cargos. 2 para o Congresso Federal, de deputado federal e de senador, 1 para a Assembleia Legislativa do seu estado, ou seja, para deputado estadual, e 2 para o Poder Executivo, o governador no âmbito estadual e o presidente da República. Mas o que são esses cargos? Para que eles servem? O que essas pessoas fazem? Bom, o presidente é o mais importante, mais conhecido. Ele é a autoridade máxima da nação. Como o Brasil é uma república presidencialista, o presidente é o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de Estado é o responsável por representar o país. É quem encontra autoridades internacionais, é quem mantém um diálogo aberto com os líderes, participa de cerimônias, tem responsabilidades diplomáticas, é quem faz algumas nomeações de alto escalão, é o chefe das Forças Armadas, entre outras coisas. Já um chefe de governo é quem lidera o país de forma, digamos, operacional. É quem tem que criar as políticas públicas, econômicas e sociais, cuidar do funcionamento dos poderes executivo e legislativo, liderar o diálogo entre os partidos, instituições e a população. Em termos gerais, o chefe de governo é a figura principal da política do país e o principal articulador das vontades da população junto aos ministros. Mas não é como se o presidente pudesse fazer o que quiser e der na sua telha. Claro que isso muda de país para país. Em algumas monarquias, o rei ou rainha é o chefe de Estado e um primeiro-ministro ou premier ocupa a posição de chefe do governo. Na França, o presidente é o chefe de Estado e indica o primeiro-ministro, que vai ser o chefe de governo. Mas as funções são as mesmas. Por exemplo, no Reino Unido, o chefe de Estado é a Rainha Elizabeth. Mas quem comanda mesmo o país é o primeiro-ministro, no caso Boris Johnson, que é o chefe de governo. No Brasil, é o presidente que acumula essas duas funções nele mesmo. Continuando no Poder Executivo, vamos aos governadores. Assim como o presidente, esse é um cargo do Poder Executivo, mas o governador deve representar o seu estado, seja em assuntos jurídicos, públicos ou administrativos. Quem representa o estado é o governador ou governadora. É o chefe das polícias estaduais, responsável pela segurança pública, por exemplo. Eles cuidam também da infraestrutura do estado, estradas, escolas, hospitais, portos, tudo que for estadual. Eles precisam buscar também investimentos para os seus estados e decidir como vai funcionar o orçamento. O que vai para a educação, o que vai para a saúde, o que vai para a cultura. É uma responsabilidade enorme, sim. Ou seja, pensa bem na hora de escolher em quem vai governar o seu estado esse ano. Mas vamos agora para o legislativo. Começando pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é quem exerce o poder legislativo no Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse é o poder responsável por elaborar e aprovar as leis, fiscalizar o governo e, eventualmente, até administrar e julgar. O Congresso brasileiro é bicameral, ou seja, composto por duas casas, duas câmaras. O Senado Federal, que tem 81 senadores, que representam as 27 unidades federativas, os 26 estados, o Distrito Federal, e a Câmara dos Deputados, com 513 deputados federais que representam o povo. O sistema de duas câmaras existe justamente para equilibrar o peso político de todos os estados. No Senado, todos os estados e o Distrito Federal têm o mesmo número de representantes, 3. Independentemente do tamanho da população. Enquanto na Câmara dos Deputados, o número de representantes de cada estado varia conforme o tamanho da população. Estados mais populosos, como São Paulo, podem eleger 70 deputados, enquanto que os menores, como o Acre, por exemplo, elegem 8. O deputado existe para propor novas leis, ou alterar e até revogar as que já existem. As propostas são votadas por todos os deputados. Qualquer projeto do Executivo, ou seja, da Presidência, precisa passar primeiro pela Câmara e depois
depois segue para o Senado. Os deputados também têm a obrigação de controlar os atos do presidente da República e fiscalizar as ações do Executivo. Já os senadores podem também propor novas leis, normas e alterações na Constituição. Mas, além dessas funções, o Senado é uma Câmara de revisão. O que isso quer dizer? Os senadores têm que avaliar e rever as propostas e projetos que foram aprovados na Câmara dos Deputados. Essa é uma das funções mais importantes dos senadores. Eles são tipo um filtro final antes das propostas chegarem até o presidente da República. Porque chegou ali, tá nas mãos de uma única pessoa dar uma canetada e afetar as nossas vidas pro bem ou pro mal. É, amigo. Os deputados estaduais têm funções parecidíssimas com a dos deputados federais, mas eles não atuam no Congresso Nacional e nem fiscalizam o governo federal. A relação dos deputados estaduais, como o nome já diz, é só nos estados onde eles foram eleitos. Eles ocupam cadeiras nas assembleias legislativas e fiscalizam os governadores, além, claro, da criação de leis, impostos e outras responsabilidades, mas sempre no âmbito estadual. Bom, esses são os cargos que nós, eleitores, votamos diretamente para escolher. E os eleitos têm o poder de montar suas equipes para cumprir essas importantes funções. Como eu disse no início, as decisões políticas permeiam a nossa vida. Agora, quem são essas pessoas que decidem questões tão importantes na nossa vida? Que cargos elas ocupam? Qual a importância dessas pessoas que muitas vezes a gente nem sabe o nome, nem lembra em quem votou, mas que estão lá afetando as nossas compras, os nossos hospitais, as nossas escolas, o que eles comem, onde vivem, enfim. Melhor do que eu ficar aqui falando é a gente poder ir conferir de perto a atuação deles. Você sabe o que faz um deputado estadual, um deputado federal, um vereador, um prefeito, governador, um senador da República? Mais do que isso, você sabe o gabinete e os profissionais que compõem a assessoria de todos esses políticos? Além disso, você sabia que aqui em Brasília tem muita gente trabalhando além dos políticos e dos partidos para fazer funcionar a nossa democracia? Por isso, aqui no Senado Federal, um dos centros principais do poder político do Brasil, eu vou falar com uma profissional que vai responder essas perguntas e ajudar a gente a explicar as eleições, a explicar os cargos políticos. Olá, obrigado por receber a gente. Esse aqui é o Museu do Senado, também chamado de Salão Nobre, porque aqui nas aberturas das sessões, por exemplo, os ministros, presidentes de outros poderes aguardam aqui, enquanto os presidentes do Senado e da Câmara sobem a rampa. Então, é um espaço, digamos, especial. E com a imagem dos presidentes do Senado. E ali na Proclamação da República também, né, que é um marco importante. O Data Senado teve uma pesquisa chamada Panorama Político 2022 e nessa pesquisa mostrou que só 53% da sociedade brasileira se interessa por política. E por que isso? Porque não tem educação, não tem informação suficiente e aí as pessoas não sabem que elas também podem interferir nesse processo. Se por um passe de mágica a gente conseguisse despertar esse interesse político, o que você acha que seria a primeira coisa que você gostaria de explicar, que as pessoas entendessem o mais básico? Queria que as pessoas entendessem o papel de cada político. O que faz o Senado, o que faz o Executivo, o que faz o Judiciário. E, Érica, você como diretora da Secretaria de Comunicação aqui do Senado, você consegue lembrar algum episódio que, de repente, te fez perceber, cara, olha a importância das funções desses cargos no impacto direto na vida das pessoas, no Brasil? O mais recente deles, que foi a decretação do estado de calamidade na Covid-19. Se o Congresso não tivesse se reunido para permitir a movimentação orçamentária, o socorro não teria acontecido, o auxílio emergencial não teria sido liberado. Se não fosse o Senado, o Executivo estaria na ilegalidade. A gente tem agora como dar uma rodada com você por aqui. Você vai contando pra gente como é que é o trabalho no dia a dia, o impacto de vocês? Tá, então só uma curiosidade, aproveitando que a gente está aqui. Teve uma reunião antes da sessão do impeachment da Dilma, em que o presidente Renan Calheiros se reuniu com ministros, com senadores, para dizer como seria a sessão do dia seguinte. Foi exatamente aqui. Onde, obviamente, não posso ir ali sentar para demonstrar, mas foi aqui sim. Olha, esse aqui é o Salão Negro. Ele é interessante porque quando você tem toda a abertura de ano legislativo, posse presidencial, os parlamentares ficam esperando aqui quando os presidentes sobem a rampa. Aqui fica sempre cheio de jornalistas esperando o presidente chegar ou sair. Então, aqui é o Salão Azul, né, na porta da presidência.
Primeira secretaria fica aqui, secretaria-geral da mesa. Quando a gente vê uma sessão e tem uma pessoa do lado do presidente falando, é o secretário-geral da mesa. Ó, agora esse projeto, é esse, já voltou, troca. A gente sabe o número de senadores, o número de deputados, mas as pessoas às vezes têm na cabeça que são essas pessoas que estão ali trabalhando. Mas em torno disso são milhares e milhares de pessoas. Né? Num gabinete você precisa do chefe de gabinete, você tem um assessor de imprensa, você tem outros assessores que ajudam o parlamentar ali na formulação das leis, para poder pegar as demandas que vêm dos estados e dos seus municípios para que eles não percam nada. Ainda ficar atento aos projetos que estão entrando na pauta. Esse aqui é o túnel do tempo, porque se a gente olha aqui na lateral, tem a história dos acontecimentos do Senado. Ele liga os anexos, né? A gente está passando aqui, o eixo da esplanada está aqui em cima e a CPI da pandemia foi a primeira sala ali, foi ali que funcionou à esquerda, no corredor das comissões. E, Érica, você falou que tem a parte ainda onde você trabalha, que é longe daqui e tem mais um monte de gente, né? Porque nem todo mundo cabe aqui. O complexo de comunicação, por exemplo, surgiu depois desse prédio construído por Oscar Niemeyer. Voltar pra lá, tem mais lugar, mais gente trabalhando. Aqui fica a parte da escrita, da Agência Senado, tem uma parte das relações públicas, tem cursos gratuitos para o cidadão, você entra no site, a gente está sempre anunciando cursos de leis, de português. Ou seja, não é só uma questão de ter muita gente, mas tem muita gente porque tem muita coisa sendo feita, né? E a minha sala é essa última aqui, onde eu fico acompanhando, é um olho no noticiário, um outro olho na TV Senado, e se precisa, a gente corre lá para o prédio principal para atender os senadores. Nossa, acho que deu para ter uma noção geral de que não dá para ter uma noção geral. É muita coisa, são muitos lugares, muitas funções. E, no fim das contas, cada uma dessas funções, dos políticos aos assessores, é uma peça nessa engrenagem, né, da democracia mesmo. Isso, a gente está aqui servindo o cidadão e o parlamentar que representa esse cidadão, né? Tudo isso funciona para poder dar esse equilíbrio entre os poderes e fazer a democracia o que ela precisa ser, né? Que é o poder do povo. Elas saíram dos seus países para viver seus sonhos. E um deles é encontrar a liberdade. Yo creo que emigrar es como una oportunidad nueva, no solamente hablando en términos sociales de trabajo, de economía o laboral. Creo que emigrar es como una nueva oportunidad de ser. Mulheres que Migram. Estreia dia 27 de outubro, 11 da noite, no Futura. Uma reforma que transforma, além dos horizontes da educação. O olhar que retrata a visão de alunos da rede pública, protagonistas dessa mudança. Histórias que ensinam muito sobre o papel da escola ao espelhar realidades e sonhos de milhões de jovens brasileiros. Novo Ensino Médio. É sobre isso. Toda quarta, às 6h30 da noite, no Futura. Olá, sou Anne Rocha e vim convidar você para ouvir o podcast Chão de Escola. Nesse episódio, a gente fala sobre a importância da educação sexual nas escolas com as professoras Paula e Maristela. Quando se fala em educação sexual, a gente está falando dele construir, dele ter um desenvolvimento de uma vida adulta saudável. De ouvir dos pares essa diversidade em relação à sexualidade, eles aprendem muito. Ouça no site futura.org.br/podcasts ou nas plataformas de áudio, uma iniciativa do Futuro e da Fundação Roberto Marinho, em parceria com a Fundação Itaú. Olá, para você que está acompanhando a programação do Futuro, o Conexão de hoje vai falar sobre os desafios dos alunos do Ensino Fundamental 2, que inclusive virou um documentário que já está aqui, ó, na tela do Futura. Vamos apresentar para vocês também um programa de formação dos professores do nosso parceiro SESI. Gente, o programa está imperdível e começa às 8 da noite. Até lá! Garanta a sua chance de entrar para a galeria de grandes documentários do Futura. O Doc Futura é um importante edital de produção audiovisual nacional e reúne diversas produções premiadas. Já imaginou ter o seu documentário selecionado, coproduzido e exibido aqui no Futura? Então corre lá! Acesse futura.org.br e saiba mais.
Inscrições até o dia 8 de novembro. Aproveitando que estamos em Brasília, ligar aqui para o nosso advogado para tirar aquelas dúvidas legais sobre o tema da vez, cargos políticos. Oi, doutor Marcelo, tudo bem? Vem cá, existe algo na lei que garanta a independência entre os três poderes, que é tão importante? A própria Constituição dispõe isso em seu artigo 2º, quando ela fala que os poderes da União são independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Então, eles têm sua capacidade harmônica e independente. E como se pode evitar que um poder exerça influência sobre as decisões do outro? Fran, existe um sistema de pesos e contrapesos. Então, cada poder exerce sua função típica e atípica. E cada função típica e atípica do seu poder específico não pode invadir o poder específico do outro. Então, temos que ter sempre um equilíbrio nos atos e funções de cada poder que não invada e nem agrida o poder do outro. Obrigado, doutor Marcelo. Qualquer coisa te ligo daqui de Brasília para tirar outras dúvidas. Valeu. Vou conversar agora com a professora, doutora especializada em cargos políticos, para explicar para a gente a relação da sociedade do povo com os seus políticos eleitos. A senhora consegue fazer um paralelo entre o Brasil e outros lugares do mundo nesse aspecto da participação do povo de forma na cidadania mesmo? A participação política, ela está sempre em movimento e ela sempre depende muito sobre do quanto o poder público recebe essa participação. Então, é importante que haja canais no governo, que haja canais no Estado para receber essas demandas, para que a participação continue acontecendo e as pessoas se sintam representadas. Você acha que esse fato do brasileiro não lembrar direito em quem votou para certos cargos políticos tem relação com essa sua explicação? Frequentemente, a gente passa muito tempo refletindo nesse presidente da República, mas para deputado, no dia da eleição, a gente liga para alguém e fala: peraí, você sabe quem você vai ver e tal e tal? Então, realmente, você não tem nenhum envolvimento, você esquece. A gente precisava dar mais atenção às eleições, sobretudo às eleições legislativas, que têm um papel muito importante, que são justamente essas arenas que vão fazer esse canal da sociedade civil acessar o poder público, acessar o governo. Que canais mesmo efetivos a senhora acha que a gente tem para cobrar, questionar e acompanhar mesmo o que os nossos políticos eleitos estão fazendo? No site da Câmara dos Deputados, por exemplo, a gente tem o número do telefone do gabinete dos parlamentares, para quem quiser ligar. Né? A gente tem o e-mail dos parlamentares, por que não? Para quem é mais jovem, por que não procurar nas redes sociais, que hoje são muito valorizadas pelos políticos, que fazem muita diferença. Né? Então, são caminhos que, inclusive, os jovens sabem fazer melhor que os mais velhos. Então, explorem o uso desses caminhos para poder tentar se inserir do jeito que vocês são. Cidadania é isso, é a gente participar da política com tudo que a gente é e com o que a gente faz melhor. Né? Então, procurar os meios em que você se comunique e que você se sente à vontade de se comunicar. Você sabia que já teve tiroteio no Senado brasileiro com a morte de um senador? O atirador foi o senador Arnon Afonso de Mello, que atirou contra um senador opositor, matando um outro colega no Congresso, em Brasília, no ano de 1963. Debates acalorados nas casas legislativas são normais em qualquer país. Às vezes, a discussão até descamba para a violência física mesmo. Mas um assassinato no Senado brasileiro passa de todos os limites cabíveis. No fim do ano de 1963, os senadores Arnon de Mello, que, sim, é pai daquele que você está pensando, e Silvestre Péricles já vinham se estranhando há alguns meses. Os dois senadores eram de famílias influentes no estado de Alagoas, e a presença dos dois na política ia elevando a rivalidade entre eles. Depois de trocar provocações em discursos e até ameaças por bastante tempo, os dois chegaram ao dia 4 de dezembro de 1963 para uma sessão no Senado. O senador Arnon iniciou os trabalhos naquele dia com as seguintes palavras: "Falarei de frente para o senador Silvestre Péricles, que me ameaçou de morte." Silvestre, obviamente, não aceitou o desaforo e xingou o senador Arnon, que, por sua vez, sacou uma arma que tinha na cintura, popular 38, e atirou várias vezes na direção do senador Silvestre, ali em pleno Senado. O Silvestre conseguiu se jogar no chão e rastejar entre as fileiras das poltronas, também com seu revólver na mão. Tem até reportagem do Jornal do Brasil contando essa história. Ele conseguiu desviar das balas e não foi atingido.
mas muito graças ao senador João Agripino, que conseguiu conter Arnon e impedir que ele acertasse o senador Silvestre. Mas um outro senador, que tentava também apartar a briga ali, acabou sendo alvejado por engano. Era José Cairala, do Acre. José foi socorrido, mas acabou não sobrevivendo aos ferimentos e acabou falecendo no hospital naquele mesmo dia. E para piorar, em condições normais, José Cairala não era nem para estar ali. Ele estava na sessão como suplente, já que o senador titular estava com problema de saúde naquele dia. O senador Cairala tinha muito orgulho de ser senador. Essa seria a sua última sessão no Senado Federal. Por isso, ele ainda tinha levado a esposa e os filhos para assistir a sua última sessão. O senador Arnon de Mello foi inocentado. A morte foi considerada um acidente. A esposa de Cairala até pleiteou na justiça que Arnon fosse responsabilizado a pelo menos pagar pelos estudos dos filhos do senador morto, mas não conseguiu. Uma história trágica no coração, sem trocadilho, da República. Vamos então fazer aqui. Alexa, gravar. Tudo bem. Tá vendo? Eu quero um desse agora. Agora eu tenho um novo sonho de consumo. Tá vendo? O que o cidadão deve ter em mente, principalmente na hora de votar mesmo? Embora o mais fácil deva ser, e é, escolher em que candidato a presidente votar, o mais importante é você gastar 2, 3 meses para assuntar que tipo de deputado, que tipo de deputada, que pessoa representa aquilo que é o seu ideal. Até porque, para presidente da República, a gente nunca consegue ter o ideal. Você tem o quê? 5 candidatos entre os quais escolher? Deputado não é assim. Você consegue votar em um deputado e uma deputada que pensa muito parecido com você. Escolher essa pessoa bem, pesquisar, conversar, buscar se informar. E aí começar a juntar um grupo de amigos e amigas, pessoas da família que pensam de forma parecida. Juntar uma quantidade maior de votos para esse parlamentar, isso é o mundo ideal. É dessa forma que a gente consegue, no tipo de sistema eleitoral que a gente tem hoje, eleger um Congresso de melhor qualidade. Agora, se o eleitor não presta atenção, vai continuar como está, que é piorando, e piorando, e piorando. Os eleitores das cidades pequenas e médias, eles entendem como é que esse jogo funciona. E eles têm um tipo de relacionamento com os seus deputados federais que é diferente do relacionamento nas cidades grandes. Quando você mora numa cidade grande, você às vezes não sequer conhece o deputado em quem você votou. Numa cidade pequena e média, não. As pessoas têm contato frequente com esse deputado. E elas votam num número pequeno de deputados. Agora, na cidade grande, o voto tende a ser um voto mais ideológico. A pessoa de esquerda vota numa pessoa de esquerda, a pessoa liberal vota numa pessoa liberal, a pessoa de direita conservadora vota numa pessoa mais conservadora. E como são muitos candidatos liberais e muitos candidatos progressistas e muitos candidatos conservadores, esses votos tendem a se fragmentar. Como os votos são muito fragmentados e muito distribuídos nas cidades grandes, as cidades grandes elegem poucos deputados. As cidades pequenas e médias elegem muitos deputados. Como as cidades pequenas e médias tendem a ser mais conservadoras, fenômeno global, tá? E as cidades grandes tendem a ser mais progressistas, a gente tem um Congresso mais conservador. E as pessoas deviam ter consciência de que é importante você concentrar votos em um parlamentar só. Principalmente se você está numa cidade grande. Quanto mais votos você deposita naquele parlamentar em quem você confia, maiores as chances dela se eleger. Então, provavelmente, a campanha política eleitoral na qual o cidadão médio devia se engajar com mais força é na de parlamentar federal, é na de deputado federal. Claro. Não é o que acontece. Eu espero que após as próximas eleições a gente consiga ter mais esperança no Brasil, mais emprego, mais segurança e certeza de que a vida de todo brasileiro vai melhorar. Esse ano, como muitos outros países, o Brasil corre o risco de perder a sua democracia. Minha grande esperança para essa eleição é que esse cenário não se concretize. Creo que fue una decisión primero como muy drástica.
O que eu mais sinto saudade é da família em si, dos momentos que a gente tinha. Elas saíram dos seus países para viver seus sonhos. E um deles é encontrar a liberdade. Y también el saber que nunca está sola. Tipo, a gente sale sola de su casa. Viaja sola, pero nunca está sola. Nunca está sola. Nunca está sola. É com orgulho e beleza que levarei adiante a força das mulheres que migram, pois somos muitas e sonhamos. Mulheres que Migram. Estreia dia 27 de outubro, 11 da noite, no Futura. Todos nós somos responsáveis pela natureza, como estamos consumindo. Os modelos de produção são sustentáveis ou ainda esbarramos em degradação ambiental? Entender como os nossos hábitos afetam o meio ambiente é essencial para preservá-lo. Toda quarta, uma faixa exclusiva com programas e documentários que promovem um viver sustentável. É educação para conscientizar, conservar e preservar. Faixa Verde, toda quarta, 9 da noite, no Futura. A partir de tudo que eu estou vivendo aqui, eu acho que Geração Futura é troca. Aprendizado. Transformador. Geração Futura é cultura. Oportunidade. Encontro. Conhecimento. Geração Futura, para mim, é intensidade. Entrega. Uma das palavras que definem Geração Futura para mim é luz. São pessoas de diversos lugares, sotaques, mas que no final são todas iguais e que isso faz com que a gente forme uma família. Para que dois elementos se encontrem, é preciso um movimento que os leve à mesma direção. E a partir daí, surgem novas possibilidades. Somos esse movimento que conecta as pessoas com o mundo digital através da educação midiática. E assim, transformamos o mundo. É no Futura que a gente se encontra. A Globo te encontra no Futura. Eu amo estudar agroecologia. Eu quero trabalhar com isso. Agora, com o novo ensino médio, Yara já pode ter as primeiras experiências da profissão que deseja seguir. Quando iniciou, com a turma da Yara, esse projeto do novo ensino médio, ela já estava, funcionando na nossa escola. Nós já vínhamos trabalhando como escola da autoria. E com o novo ensino médio, aí que houve mais um enfoque maior para o aluno, para o projeto de vida do aluno. Na série Novo Ensino Médio é sobre isso, o episódio 9 mostra como a escola indígena aplica o novo formato de ensino. E é legal ver isso, assim, quando os estudantes vê as informações numa linguagem mais acessível, que faz parte do universo deles, o engajamento deles é muito maior, assim. A educação escolar indígena, ela tem como foco o jeito de ser Guarani Kaiowá, A própria educação escolar indígena, ela tem essa questão do respeito ao PECO, é uma educação voltada ao modo de vida, ao território, às tradições. E aí, curtiu? A série Novo Ensino Médio é sobre isso, vai ao ar aqui, no canal Futura. Você também pode assistir aos episódios no Globoplay. Aproveita para passar nas redes sociais do canal Futura e do SESI e comentar o que achou da série usando a hashtag Faz a Diferença. SESI, Serviço Social da Indústria pelo Futuro do Trabalho, apresenta... Vamos, Bel, bora, a gente tá atrasado.
Galera, depois desses 6 meses aí que vocês já estão na escola, como que vocês estão se sentindo? Como que tá a adaptação de vocês? Olha, a adaptação pra mim ainda tá um pouco difícil ainda, mas por causa da troca de equipe, né? Porque quando a gente começa a saber lidar com a nossa equipe, a gente tem que trocar pra gente poder aprender como lidar no mundo do trabalho, né? Porque a gente não vai estar sempre com as mesmas pessoas. Você se acostuma, aí começa o próximo trimestre, são atividades mais difíceis, mais atividades. Então, não tem muito como você ficar acostumado, sim. Essa é a proposta. Quando a gente foi conversar para conhecer a escola, a gente já sabia que ia ser assim. Mas eu acho interessante. Pra mim tá super de boa. Nós tivemos esse ano a implantação do novo ensino médio aqui na escola. A Isabelle e o Rafael são alunos novos, eles entraram aqui no primeiro ano, no início desse ano. Nós pudemos acompanhar a adaptação deles aqui no colégio, porque a nossa metodologia ela é diferenciada. Então, são 3 áreas que o aluno pode escolher. Nós estamos trabalhando aqui no SESI com a área de Ciências da Natureza e Matemática, a área de Linguagens e Ciências Humanas e os cursos técnicos. Hoje, em nossas salas de aula, nós temos materiais didáticos e equipamentos que proporcionam que os alunos coloquem em prática a metodologia STEAM. É uma sigla em inglês, que é S de Ciência, T de Tecnologia, E de Engenharia, A de Artes e M de Matemática. Então, a ideia é que o aluno tenha esse contato com todas as áreas e isso vai ajudar ele, com certeza, nas relações interpessoais e também na decisão de escolher até mesmo uma profissão no futuro. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Seguinte, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da matéria, né? Mundo do trabalho. É o nosso projeto de vida, que eu quero realmente que vocês parem e pensem sobre o futuro de vocês, sobre o que vocês querem como profissão e que vocês tenham um autoconhecimento também. O que você vai fazer? Então, eu estou dando uma pesquisada ainda, mas eu acho que em resumo eu vou pegar a pesquisa da internet e depois ver o que eu acho de tudo que eu vou ler. E você? Eu não vou pesquisar, então eu vou só colocar num texto o que eu entendi que é e o que ele explicou, assim. Talvez eu dê até um exemplo de alguma coisa que tenha acontecido lá em casa pra uma boa ideia. Pra ficar mais fácil. Vai na fé. Pessoal, qual é a equipe aqui? Equipe 1. Equipe 1. Emanuele? Tá aqui. Emanuele Portela. Isso. Gabriel? Faltou. Pessoal, quem que toca instrumento aqui na sala mesmo? Rafa, qual? Eu toco violão e guitarra, professora. Quem mais? Será que a gente tinha a música do jeito que a gente conhece hoje, gente?
Quando a gente vê essas músicas que a gente escuta hoje, música pop tem muito isso. Existem alguns tipos de batida que elas são exatamente para emocionar a gente e despertar lá o neandertalzinho que a gente foi um dia. Tchau, gente. Até semana que vem. Valeu. Tchau, Rafa. Até. Ah, eu também. Tava com fome. Cara, qual hora vocês tiveram agora? Biologia. Nossa, a gente teve muito trabalho. Autoconhecimento, se for parar pra pensar. Tipo, muita coisa que ele passa pra gente é pra vocês se autoconhecerem. E por falar nisso, vocês escolheram já o de vocês, né? Computação, tá ligado? Computação gráfica, essas coisas. Eu não curto muito a parte da tecnologia. Eu já gosto muito dessa parte de pegar as coisas pra organizar, assim, eu colocar a mão na massa. Aí eu escolhi humanas. Eita, foi ruim. Mais um pouquinho. Oi, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vou conversar um pouquinho sobre o novo ensino médio. A gente vai falar um pouquinho, então, do que mudou do ensino médio antigo para o novo ensino médio. Então, antes a gente tinha toda a carga horária dentro da nossa formação geral básica. E a gente já tinha, no antigo ensino médio, o IBEP, né, que eram os alunos que faziam o colégio no ensino médio e também já cursavam o técnico. Então, a única coisa que mudou do itinerário técnico para nós, que hoje ele não faz mais parte do contraturno, ele está dentro da nossa matriz curricular. Então, eu vejo que o que mudou muito para nós, enquanto escola, foi a questão dos integrados das áreas do conhecimento, e não o do técnico, porque já era uma vivência nossa, mas era no contraturno. Professores, eu gostaria de saber de vocês quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram, as diferenças, né, do antigo ensino médio para o novo ensino médio esse ano com os alunos. O novo colégio de saída de referência, ele tem uma estrutura que